Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Mara, sou artista reborn e te ajudo a transformar vidas criando bebês hipernaturais do absoluto zero. E as dificuldades com os nomes das tintas? Como resolver isso? Tem tantas pessoas que têm facilidade em identificar os nomes das tintas e as cores das tintas e tantas pessoas com dificuldades. Então vamos falar a respeito. Se tiverem dúvidas, tiverem questões, vão deixando aqui que da metade dessa live para o final nós conversamos para resolver as suas dúvidas. E quem ficar até o final vai receber um bônus, inclusive, de como fazer algumas das cores que talvez você não tenha, ou tenha dificuldade, ou prefira não comprar e usa tão pouco, né? Então, fica até o final que eu vou te dar algumas fórmulas de bônus aí no final da live, ok? Então, vamos falar sobre as cores das tintas e esses nomes que às vezes são tão difíceis de guardar, né? A gente precisa desfazer essas dúvidas. Tem muitas questões a esse respeito. Tem pessoas que não conseguem identificar porque o nome das cores vem sempre em outro idioma, né? E no idioma, e às vezes com palavras que nós não costumamos usar. Então, identificando essa dificuldade, eu resolvi ajudar você a entender que cores são essas. Algumas pessoas dominam o inglês, não tem dificuldade alguma. Algumas pessoas não sabem absolutamente nada de inglês, que na maioria das vezes é como vem, né? É no idioma que vem o nome das tintas. Algumas pessoas até falam inglês, mas não identificam nem esse nome e nem essa cor. Então, é disso que nós vamos falar, tá? Eu vou começar de uma em uma, esclarecendo que cor é essa, que nome é esse, qual é a cor que você está vendo ali e o que ela realmente quer dizer. Então, vamos começar pelos amarelos, né? E também vamos falar da necessidade de ter tantas cores para fazer o seu trabalho. Para você que é da arte reborn, às vezes não tem todas as cores e também não precisa comprar todas, porque para cada método, algumas cores são plenamente dispensáveis, tá? E as cores que você tem, você pode fazer uma fórmula da cor e transformar em outras cores. Então, vamos lá nos amarelos. Os amarelos mais conhecidos, né, vêm com a nomenclatura do yellow, que é o yellow forte, aquele amarelo ouro, né? Então, esse yellow, quando vem escrito somente yellow, é o amarelo ouro, é aquela cor amarelo forte mesmo, tá? E o yellow white? O yellow white é um amarelo muito mais claro. Eu não tenho yellow white. A gente faz a fórmula, a gente transforma, a gente faz essa cor, tá? Então, o yellow white é um amarelo claro, é um amarelo quase que esbranquiçado. Então, anota aí que o yellow white é um amarelo quase branco. E o Raw Sienna? O Raw Sienna é aquela cor mostarda, às vezes chamado de ocre, tem o ocre um pouco mais escuro e nós temos o mostarda. Ou o Raw Sienna, tá? É aquele amarelo escuro, um quase caramelo. Vamos para os vermelhos e a necessidade dos vermelhos, que nós usamos bastante na arte reborn. Para quem não é da arte, vai conseguir entender que essas cores, elas têm uma graduação. Então, perceba que quanto mais baixa a numeração, mais escura vai ser a sua cor, tá? Grava isso, para todas as cores. Algumas nem vêm com numeração, mas as que têm numeração, escreve aí. Quanto menor o número, mais escura é a minha cor. Então, vamos lá. O Lip Blush Nail é uma das cores muito usadas na arte reborn. Muito usadas. Em todos os métodos ele é bastante usado.
Então, o Lip Blush Nail, eu classifico ele como um vermelho médio. Ele não é um vermelho escuro, não é um vermelho vivo, um vermelho claro, né? Porque o vermelho verdadeiro, ele é chamado de coral na linguagem das cores. Então, o vermelho verdadeiro a gente quase não usa, ele é bem pouco usado. Então, nós temos graduações de vermelho. O Lip Blush Nail é um tom de vermelho médio. Nem é o muito escuro, nem é o claro e nem é o vivo. Então, escreve lá, ele é um vermelho de uma tonalidade média. Isso serve para quem usa tinta Gênesis, para quem usa as tintas Air Dry, para quem usa as tintas nacionais que estão entrando no mercado, serve de referência, tá? Aí nós vamos para o Red. O Red é o vermelho claro. É um vermelho que se reconhece como vermelho, né? É um vermelho claro. Esse é o Red. Ele não tem nem uma numeração. Ele vem escrito simplesmente Red, vermelho, tá? E aí nós vamos por um nome que as pessoas têm muita dificuldade, que é o Quinacridone Crimson. Essa cor, ela é muito, muito, muito usada. Esse é o Crimson 01. É um dos mais usados na nossa arte Reborn. Esse sim, o Crimson, ele é um vinho escuro. É uma tonalidade de vinho escuro, né? Olha, ele é escuro mesmo, tá? Então, nós temos referências da tonalidade do vermelho, mas contamos com o digital, que às vezes te dá uma impressão de uma outra tonalidade de vermelho. Então, anota, o Quinacridone Crimson, que é o 01, ele é uma cor vinho escuro, tá? E o Pirelli Red 2, eu quase não uso bem pouco. Ele é um vermelho mais um carmim, um tom carmim, que antigamente se usava muito nas tonalidades de batom, um vermelho mais claro, né? Um vinho mais claro, na verdade. Esse é o Pirelli Red 2. Para quem tem, ótimo. Para quem não tem, não se preocupe. Usa-se muito pouco. E o Pirelli Red 5? Esse, para quem trabalha com cores e conhece fórmula de cor, esse é o vermelho verdadeiro, embora ele não pareça vermelho. Esse é um vermelho coral. Então, esse é o Pirelli Red 5. Ele fica numa gama do vermelho claro para o laranja. Ele fica exatamente nesse meio. Ele é intermediário, tá? Essa é uma cor que já vem pronta, mas nós podemos criar essa cor. Então, existem fórmulas para se criar as cores. Então, o Pirelli Red 5, escreve aí, ele é um coral. É mais fácil para você identificar se você anotar ele como coral. Ele vai servir para todas as cores, todas as marcas de cores, você vai conseguir identificar. O Red Oxide, nós falamos dele outro dia aqui, ele é aquele vermelho telha, bem telha mesmo, né? Para quem tem casa com telhas novas, quando as telhas chegam, essas telhas têm exatamente essa tonalidade, tá? Esse é o Red Oxide. Vem escrito aqui na tampinha e você anota o Red Oxide como um vermelho telha. E nós vamos então para uma outra gama de vermelhos. Essa gama de vermelho, nós usamos muito, mas nós também podemos criar essa cor, que é o Eyelid Deep Purple, né? Para bom entendedor, ele é um vermelho arroxeado. Ele não é um vermelho vivo, ele não é um vermelho queimado, ele é um vermelho arroxeado. E nós podemos reproduzir essa cor se não tivermos em casa e de repente é só para um detalhe, você só vai pintar a boquinha, vai usar para um detalhe e não tem. Nós criamos essa cor. Então, o Eyelid Purple, ele é um vermelho arroxeado, muito usado nos lábios dos bebezinhos mais morenos, ok?
E aí nós temos os rosados. Os rosados também pouco nós usamos, mas usamos em alguns métodos, em algumas fórmulas de mistura de cor de pele. Então, eu tenho o Strawberry Blush. Normalmente, na embalagem, vem escrito Strawberry Blush. É Strawberry Blush, tem um W do lugar desse M. Essa cor é um rosa antigo, é aquele rosa velho, né? Que as pessoas colocam muito em roupas, é bastante usado em roupas de lã, bem usado mesmo, esse rosa antigo ou rosa velho. Então, anota que o Strawberry Blush, que parece um nome tão difícil, ele nada mais é do que o rosa antigo, tá? Que mais? Nós vamos para um outro nome que se repete muito com dificuldade, que é o Quinacridone Magenta. Usamos muito pouco essa cor, normalmente para dar um retoquezinho ali no lábio ou na bochecha, né? É um rosa choque. Então, anota aí, esse Quinacridone Magenta, ele é um rosa choque, tá? Então, se você tem dificuldade em reconhecer pelo nome, é um rosa choque. Ou, em outra marca de tinta, você vai saber que ele corresponde ao rosa choque, tá? E aí nós temos os azuis. A gama de azuis, ela é bem variada, mas ela é quase que desnecessário todas as tonalidades. Então, vamos colocar do número menor para o maior. Então, o Phthalo Blue 3 é o número menor dessa gama de azuis que nós usamos na Arte Reborn. Mas eu não uso essa cor, acho ela totalmente dispensável. Então, se você não tem, não se preocupe em comprar, a não ser que o método que você segue para fazer a sua pintura peça essa cor, tá? Então, vamos lá. Vamos para os azuis. Vamos começar pelo Phthalo Blue 3. Esse Phthalo Blue 3, ele é um azul royal. A câmera, a luminosidade, às vezes engana um pouco. Mas se você olhar aqui na bordinha, você vai ver. Aqui você vê uma cor muito intensa, mas na bordinha você vai ver a cor real dele ali, tá? Ele é um azul royal. Esse é o Phthalo Blue 3, azul royal. Anota, tá? É importante você anotar. Eles vão muito que sujando as mãozinhas da gente, às vezes, então é bom manter limpinho aqui no entorno, para que a gente, ao pegar o frasquinho, de repente não vá ali fazer uma coisa que vai borrar o seu trabalho, tá? Então, esse é o 3, é o azul royal. Não é essencial para os métodos que eu uso, talvez para o método de outras pessoas, sim. O Phthalo Blue 4. Ele é um azul cobalto um pouquinho mais claro, pouca coisa mais claro. Por isso que eu digo que a diferença é tão pequena que às vezes não compensa você ter todas as cores, não vale a pena, a não ser que seja pedido como material. Mas é uma diferença muito pequena de cor. Então, esse seria um azul cobalto um pouquinho mais claro. Esse é o Phthalo Blue 4, tá? Então, o Phthalo Blue, ele vem escrito assim, de uma forma quase que para quem não sabe nada de inglês, ele vem escrito assim, um PHTALO. Isso disse Phthalo Blue, né? Mas é um azul cobalto um pouquinho mais claro. Então, entre o 3 e o 4, a diferença é quase zero, tá? Então, quem tem o 3 não precisa do 4, quem tem o 4 não precisa do 3. Então, vamos lá para o Phthalo Blue 5, né? Essa fórmula escrita ali com o PHTALO é o Phthalo Blue 5. Aí nós temos uma pequena variação, bem pequena, pouca coisa. É um azul cobalto um pouquinho mais claro, mas não foge do azul cobalto. Veja que é quase a mesma cor. Eu vou colocar os 3 frasquinhos aqui.
o 3, o 4 e o 5, para você ver a diferença quase nenhuma. Nenhuma. O 3, que é a numeração menor, é o mais escuro, né? Então, esse é o azul royal. Mas o azul cobalto, que é o Phthalo Blue 4 e o Phthalo Blue 5, eles são quase que idênticos, tá? Então, faz muita diferença, sim, na hora de pintar. Pense, olhe, veja a necessidade, veja o que você pode clarear um pouquinho, veja o que você pode escurecer um pouquinho, para que você não precise comprar todas as cores, para que você perceba que as diferenças são muito poucas. Então, analise a necessidade de comprar se você já tem uma das cores, né? Eu mesmo não tenho todas as cores, porque acho isso totalmente desnecessário. Tá, então fomos até o 5. Aí, o que nós mais usamos, que é o Phthalo Blue 8. Esse é o azul céu. Essa é a cor que nós mais usamos. Usamos na neutralização, usamos nos detalhes, usamos nas pálpebras, nas transparências, usamos nas veias, usamos em várias situações, nós usamos o Phthalo Blue 8. Tanto que o meu, que já deve ter aqui uns 5 anos, ele tá claro que mais gasto do que as outras cores, porque é a cor que a gente mais usa. Inclusive, aproveitando aí que tem ainda existe essa marca no mercado, eu comprei mais um porque eu uso bastante o Phthalo Blue 8, tá? Então, não esqueça, esse é o azul céu, não esqueça que essa é uma cor bem importante para você ter, tá? Se puder comprar 4 gramas, 8 gramas, você vai usar bastante mesmo. Esse meu frasquinho era de 4 gramas e ele já tem aqui uns 5 anos, tá? Então, dura bastante, mas usamos bastante também. E aí nós vamos para um que apareceu no mercado mais recentemente, que é o Vein Blue. Então, esse Vein Blue, ele veio da necessidade de a gente ter uma tonalidade boa para fazer as veias. Então, olha, ele aqui na cor, na saturação ali da cor, né? Da intensidade da cor, ele é um azul petróleo. O Vein Blue é um azul petróleo. Olha, a tonalidade real aqui na tampinha, né? Mais transparente. Então, nós usamos bastante para fazer as veias, o que evita que a gente tenha que preparar a cor das veias. Então, se você usa aquelas outras tonalidades de azul só para fazer veias, se você tem o Vein Blue, você não precisa fazer a fórmula. Se você não quer comprar o Vein Blue, eu vou te ensinar no final como preparar essas cores, tá? Essas que nós não temos e que apareceram mais recentemente aí no mercado. Aí nós temos o ultramarine na gama dos azuis. O ultramarine, ele é puro, ele não tem ali uma graduação de cores, ele só existe no ultramarine, só nessa cor. Para nós, para nossa linguagem, ele é aquele azul bique que foi moda aí, né? Por um período aí que as roupas vinham nessa coloração, foi moda usar essa cor de roupa, né? Então, ele é aquela cor da caneta Bic mesmo, da caneta esferográfica, exatamente a cor da caneta azul esferográfica, tá? Então, anote que o ultramarine é o Bic, é uma cor azul, quase um azul marinho, né? E aí vamos para os verdes. Os verdes a gente usa pouquíssimo, muito pouco. Eu tenho 3 cores de verde. Na verdade, eu uso muito pouco mesmo. Então, vamos lá para os verdes. O verde, eu tenho o Phthalo Green 6, que é o mesmo, P-H-T-A-L-O, né? Phthalo Green 6. Esse Phthalo Green 6, eu classifico ele como um verde tipo alga marinha, né? Quando você precisa neutralizar aí o seu kit, que está muito vermelho, e você tem que fazer aquele verde menta, você usa esse, né? Que é o Phthalo Green 06, com um pouquinho de amarelo. Você vai fazer um verde menta.
E esse verde menta neutraliza o seu trabalho se ele estiver muito vermelho, tá? Então, esse é o Phthalo 6, que nós chamamos de verde menta ou alga marinha, essa tonalidade, um verde mais para um tom de coisas que lembram mesmo a cor do mar, né? Aí nós temos o Permanente Green 6, bem escrito ali, Perme Green 6. Esse Permanente Green 6, eu dou o nome para ele de verde folha. Sabe a folha quando começa a nascer, que tá nova, brilhosa, é aquela cor verde folha. Uso bem pouco, tanto é que tá aqui, as 4 gramas que eu comprei há muito tempo continuam aqui quase que intactas, tá? Então, se você não tem, não se preocupe em ter. Pode, se você tem outro tom de verde, dá para criar com outro tom de verde. Eu comprei uma vez muito empolgada porque eu ouvi falar que tinha um novo verde aí no mercado e eu comprei feliz da vida porque esse verde você pode usar de repente, vamos dizer, para uma finalização. Você fez um bebê caucasiano, um bebê branquinho demais, você deu lá uns banhos de cores para ele ganhar um pouquinho de uma tonalidade mais café, ao invés de ser tão branco, aquele café quase um chafé. E você quer, no fim, você quer dar uma tonalidade diferente para a pele do bebê. Aí eu me empolguei e comprei o tal do Green Sap. Green Sap é um verde sapo mesmo, ó. Tá? É verde sapo mesmo que eu chamo. Usei uma única vez. Então não perca seu tempo de comprar. Ele parece assim, eu digo verde sapo porque é o que parece, o que é o que se traduz. Mas ele é aquela cor de verde folha quase seca, assim, uma folha mais velha, assim, né? Tem até algumas folhagens com uma graduação de cores verde, assim, e ele é a parte mais escura da folha, tá? Esse Green Sap, uso nada, e já fiz muitos bebês. E usei ele uma única vez porque achei que ia fazer uma maravilha. Para mim não fez grande diferença. Ele serve para quando a pessoa realmente quer criar, isso, um tom de oliva. Quer criar aquela cor para finalizar. Pode inclusive colocar uma pitadinha na selagem final do seu trabalho. Ele dá uma coloração mais oliva realmente, tá? Eu digo que quem está aqui, deixe perguntas, deixe suas questões e deixe, se você tem considerações, sempre deixe, porque se eu te ajudo, você também me ajuda, tá? Eu agradeço bastante para quem está aqui e nos ajuda. E a minha intenção é sempre ajudar no entendimento. Aí nós temos os roxos. Dos roxos, eu tenho simplesmente 2 cores, que eu uso muito mais. Esse Dioxazine Purple 4, né? Bem escrito ali, Diox Purple 4. Para mim é um lilás, né? Essa tonalidade eu uso bastante. As pessoas às vezes passam aqui uma cor assim muito escura. Esse Dioxazine Purple, ele é um roxinho claro, um lilás claro, que usando ele de uma forma bem translúcida, ele faz aquele sombreadinho, aquelas coisinhas na abinha do nariz, aquela profundidadezinha ali e fica sempre muito bom, tá? Então essa é uma cor que eu uso bastante. Uso muitas vezes, mas em pouca quantidade. Tanto é que eu tenho bastante quantidade de tinta ainda, né? E nós temos aqui, fora o Dioxazine Purple, um roxo que eu confesso para vocês que eu uso assim, 0 vezes, que é o Dioxazine Purple 5. Ele é um roxo, batata roxa, sabe? Aquele roxo muito roxo. Então, assim, eu tenho ele há muitos anos e eu uso ele quase nada. É só para quem vai fazer aquele bebê moreno bem escuro, você vai usar um pouco dele. Mas é bem pouco mesmo, tá? Então, se não tem também, dá para criar, dá para se virar com as cores que você tem. E aí, depois dos roxos, nós temos as tonalidades de pele. Você precisa ter todas? Não, você precisa a cor que você vai usar. Eu, por acaso, tenho
todas as tonalidades, porque quando eu comprei lá atrás, elas costumavam vir assim, nesse porta-comprimidos com abas, e eu achei importante ter as cores para desenvolver outras tonalidades de pele, né? Então, eu, por acaso, tenho aqui todas as cores de pele possíveis, tá? Que a gente pode fazer do bebê mais moreno, daquele bebê bem afro, e vir nessa graduação de cores aqui, fazer o bebê bem branquinho, né? Então, eu venho aqui de um claro para um muito escuro. Então, o muito escuro é o flash 2. Então, de acordo com a numeração, ele é mais escuro quando o número é menor e ele vai clareando quando o número é maior, tá? Então, para esse flash 2, eu dei o nome de marrom café. É um café mesmo, tá? Quando se pensa em café, é essa tonalidade. Aí eu tenho o flash 3, que é um café um pouquinho mais avermelhado, tá? É uma tonalidade, café também, escura também, um pouquinho mais avermelhada. Precisa muito ter essa cor? Não, se você tem essa, usa com menor intensidade, clareia, não preciso ter todas as cores, tá? Então, esse é o 3. O 4, ele já parte do café para o chocolate. Então, o número 4, o flash 4, ele é um chocolate mesmo, tá? Aí eu tenho o flash 5, que é um chocolate ao leite, aquele chocolate mais leite do que chocolate. Não pense no chocolate em barra, pense em chocolate que você vai preparar com leite, aquele chocolate quente. Então, você vai fazer ele mais leite do que chocolate, tá? Então, é um tom mais claro. Esse seria o flash 5. Ele tem um tom bem mais claro. O flash 6, eu já considero ele tipo um chocolate ao leite com muito mais leite do que chocolate. Sabe? Assim, não um chocolate em pó. Sabe o Nescau? Aquele que dá aquela cor marrom claro, diferente do chocolate em pó? Então, esse é mais aquela mistura, tá? Esse seria o 6. O 7, ele é mais leite do que café, ou mais leite do que chocolate. Ele é quase muito claro. Ele é o segundo mais claro aqui. E daí nós temos o flash muito claro, que é o claríssimo, né? Que é aquele leite com uma gotinha de café ou uma gotinha de chocolate. E esse é o que nós mais usamos para quem trabalha com a pintura de coloração clara. Quando nós trabalhamos com a pintura para uma coloração mais morena, eu vou dizer aqui quais que eu uso, eu anotei quais que eu uso e quais que eu nem uso. Então, eu uso o flash 2, que é o marrom café. Eu não uso quase nada do flash 3, que é o café mais avermelhado. O 4, que é um chocolate, sim. O chocolate ao leite, que é o 5, não. Eu uso bem o flash 6, que é o café com leite médio, sabe aquela média que você vai na padaria, você pede lá? É mais ou menos aquilo. O flash 7, que é mais leite do que café, né? Quando você vai na padaria, pergunta se você quer mais branquinho, mais escurinho. Então, é esse. E o flash 8, que é aquele branquinho para o bebê, muito branquinho. Então, essas tonalidades de pele que eu uso mais são 5 tonalidades de pele que eu uso mais. Embora aqui eu tenha 7 cores, tá? E partindo daí para as cores escuras mesmo, que são os marrons. Onde é que nós usamos esses marrons e que nome eles têm? Os marrons nós usamos mais na construção das sobrancelhas, na pintura em torno dos olhinhos, para dar aquele contorninho, nos cílios se querem pintar, nas penugenzinhas. Então, é aquela fórmula de cor que nós clareamos ou escurecemos de acordo com a coloração do cabelo, dos olhos e da pele, né? Então, eu tenho aqui o Burnet Amber, que é o marrom mais escuro.
Esse é realmente o mais escuro, tá? Bem escuro. Eu tenho o Burnet Amberlight, perdão, tá? Eu tenho o Burnet Amberlight, que é aquele marrom claro que a gente usa mais para as penugens mesmo, usa mais para sobrancelhas, né? Pode ser usado inclusive puro, se você não quer fazer uma sobrancelha muito escura, tá? Então, esse é o Burnet Amberlight, ele é um marrom claro. E nós temos o Raw Amber, que ele fica entre o marrom e o preto. Então, esse Raw Amber, ele é um marrom que você, se você não tiver o preto para escurecer a sobrancelha ou os detalhes que quiser, tendo o Raw Amber, você consegue escurecer bastante, porque ele fica entre o marrom e preto mesmo, ele é bem escuro, né? Mesmo aqui onde mostra mais a transparência no frasco, dá para ver que ele é um bem escuro, quase chegando no preto, tá? Eu digo que ele é quase um cinza escuro mesmo, ele não chega a ser preto, não chega a ser marrom, ele chega a ser uma mistura mesmo. Então, ele fica aí entre uma tonalidade clara e uma tonalidade escura. E o Carbon Black, que é o nosso preto, ele vem muitas vezes com nomenclaturas diferentes. Ele vem como Carbon Black, né? Ele vem como Mars Black, é o preto, é o mesmo, não tem diferença. A cor é exatamente a mesma, né? Usamos o preto? Pouquíssimo, né? Só que o preto nós não temos como criar essa cor. Então, se precisamos, temos que ter, tá? Caso não tenha, está apressada para fazer o seu trabalho, então faz ali a cor com o Raw Amber mais escuro, mais puro, para quem não tem o preto, né? E nós temos aí, no final dessas cores, que são as cores que eu uso, tá? É claro que a gama de cores é infinita. Se você pegar uma caixa de lápis de cor, daquela que vem completa, eu tenho ela aqui. Se você pegar essa caixa de lápis de cor aqui, você tem muito mais cores aqui do que eu tenho de tintas, né? Aqui. Mas eu tenho as tintas que eu uso para o meu trabalho. Então, eu tenho essas cores que eu preciso e as que eu não tenho, eu crio, tá? Então, nessa gama de cores aqui tem pouca importância, muita gente dá pouca importância, é o Titanium White, que é um branco puro, né? Um brancão. É pouquíssimo usado, algumas pessoas usam para fazer a francesinha, às vezes usam para fazer a francesinha, usam lá o Flash 8, né? Para dar uma corzinha assim, não muito branca, né? Mas tem gente que gosta de usar o brancão mesmo, tá? Eu uso muito pouco, a não ser que seja para clarear, de repente, um amarelo, de repente eu tô com a cor assim, um pouquinho mais escura, quero dar uma clareadinha, uma sombreada, mas é muito pouco mesmo. Então, assim, usa-se quase nada dele. O meu tá quase intacto ainda, tá? Por que que eu uso pouco? Porque nesse meio do caminho aí as cores foram surgindo, cores prontas, preparadas. Então, eu tenho o Nail Tip. O Nail Tip é exatamente a cor da francesinha. Então, eu não preciso fazer essa cor. Eu tenho essa cor pronta, ela veio pronta, né? Essa é a cor da francesinha, que eu posso criar em casa se eu não tenho Nail Tip, tá? Quanto aos vernizes, para quem já é da Arte Reborn já conhece, e para quem não é, para quem está curioso, interessado, quer algum tipo de informação, vamos lá. Vamos repetir novamente. Nós temos o Matte Varnish. Teve uma senhora que me perguntou, tá? E agora vamos aqui conversar. Teve uma senhora que me perguntou o que era isso de varnish. Varnish é verniz. Está escrito ali, Matte Varnish. É porque varnish é verniz. Então, é um verniz mate, que tira o brilho do seu trabalho, o brilho da pele, onde você quer dar uma matificada, de repente, tirar o brilho mesmo do vinil, e você usa o Matte Varnish, que é o verniz, tá? Então, quando estiver escrito ali, logo após o nome do verniz, estiver escrito varnish, é verniz,
tá? Então, nós temos o mate, o satin e o tique. São os 3 vernizes que nós temos e onde está escrito logo em seguida a palavra varnish. Então, é verniz, tá? E o tine, né? Que é o diluente cremoso para todas essas tintas que nós temos aqui, tá? Eu vou ver aqui quem que está aqui. Lá no YouTube tem a Lisete Miziara. Seja bem-vinda. Não tem o 5 nem o 6, apenas o 7 e 8, com que o cor possa escurecê-las. Você está falando de tonalidade de pele? De cor de pele, é isso que você quer dizer? Fala comigo aí. Você quer escurecer a cor da pele, é isso? Se você tem só o 7 e o 8, mas você tem, vamos dizer que você tem lá um raw amber, um burnet amber, que são as cores que a gente usa para sobrancelhas. Você pode ir escurecendo aos poucos a tonalidade de pele que você tem, sendo o 7 ou 8, tá? O 7, como nós vimos aqui, ele é aquele claro, não tão claro, né? Não é o claríssimo. Então, se você começa a acrescentar aqui um pouquinho do marrom escuro, um pouquinho do raw amber, vai aos pouquinhos, vai testando, faz uma misturinha com pouquinha quantidade e vai testando para ver a cor. Testa lá atrás da cabecinha, tá? Passa atrás da cabecinha sempre para fazer o teste, faz a fórmula e testa, tá? Você consegue, se você tiver as cores de sobrancelha, criar uma coloração mais escura, mesmo não tendo a tonalidade escura de pele do bebê moreno, do bebê afro. Mas não esqueça que fazer um bebê afro, fazer um bebê moreno, não é só pintar de uma cor escura. É uma gama enorme de cores que se juntam para criar essa pele morena, ok? Não vá sair pintando de marrom escuro, porque você não vai criar um bebê com o hiperrealismo que a gente procura, ok? Deixa eu ver aqui quem que está aqui comigo. Eu vi que a Débora entrou primeiro. Boa tarde, Débora. Sim, Débora, eu senti que é essencial porque eu tive algum contato com algumas pessoas, pessoas que não entenderam, fizeram um curso e não entenderam. Meu Deus, que cor é essa? O que que é isso? Que nome é esse? Onde é que eu vou achar? A pessoa não consegue nem falar o nome da cor, sabe? Porque assim, nós não podemos pensar só com a nossa cabeça. Nós temos que pensar com a cabeça de quem está aqui nos ouvindo, que está nos assistindo e que às vezes não tem facilidade para entender palavras que vêm num outro idioma, né? Então é bom anotar que cor é essa. Quinaquidone é um nome que no nosso vocabulário não existe, né? Então é importante anotar que ali um quinaquidone quince é um vermelho escuro. Então, a pessoa já vai procurar a cor da tinta com essa informação, né? Com essa facilidade para encontrar, tá? Que bom, Débora, que se eu puder ajudar, eu acho ótimo. Aula para poder pintar, uma aula especial. Eu acho sempre que a gente deve falar sobre tudo aqui, né? Oi, Ivone, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Pietra Mescolotti. Oi, Pietra, boa tarde. Tá? Primeira aula da minha vida que me leva a pensar. Que bom, que bom. Sabe, porque eu sempre acho que faltam os detalhes, né? E os detalhes a gente pode ir construindo aqui, nessa relação, dessas lives, a gente pode ir construindo um esclarecimento. Porque é claro que quando você compra um método, você foi lá, aprendeu a pintar de tal cor, com tal pessoa, com tal método e tarará. Tá, mas o método não consegue, né, colocar naquele espaço tantos detalhes. E esses detalhes, eles são importantes para muitas pessoas. Para quem já é da arte reborn e para quem não é, para quem vai entrar, ou está curioso, ou está entrando, é muito importante, sabe?
Então, é importante que a gente esclareça, né? Exatamente. Nada é um pacote fechado. Quando você pensa que ali está escrito assim, faça tal cor, assim, assim, assado, use tal cor. Não é um pacote fechado. Você pode modificar, entendendo a cor, entendendo a coloração, sabendo o que você quer. Você não gosta daquela cor. Como eu disse numa live anterior, faça um teste. Se você tem um estojo de maquiagem, estojo de sombras, use em você. Coloca lá no seu olho. Pense assim, eu sou uma criança, eu acabei de nascer e na minha pálpebra eu quero que tenha tal cor. Vai lá e coloca. Pense você colocar um azulão, né, para um bebê. Você não pode pensar com um adulto, pensar com uma cabeça de que você tem ali uma pálpebra a pintar que é de uma criança, tá? Então, vai ali e põe ali uma tonalidade que você enxerga numa criança, tá? Satura uma foto, abre, estica para você ver a cor, tá? Então, nunca é uma regra, nunca é um pacote fechado. Oi, Ivone, boa tarde. Qual a cor para pintar a ponta dos dedinhos do bebê caucasiano? Pinto e fica manchado. Depende de que material você está usando, né? Eu, por exemplo, faço sempre... Eu faço várias misturas, mas tem uma misturinha básica, eu sempre anoto as básicas. Para quem não tem, às vezes, a cor que eu uso, ou essa gama enorme de tintas em casa, né? Então, assim, para fazer uma bem básica, tá? Se você tem um vermelho, o vermelho que eu me refiro é um Red 2. Vou pegar ele aqui para você ver. O Red 2, que estava... Ah, tá aqui. O Red 2 é aquele vermelho vivo, né? É um vermelho vivo. Então, eu uso esse Red 2 na fórmula, tá? Coloco quanto dele? Vamos lá. Vamos fazer uma medida. Pense numa medida para você. Ou a pontinha de um palitinho, uma coisa boa para medir quantidade, para você ter noção, são aquelas colherinhas bem pequenininhas, as menores que você encontrar, para você ter noção de quanto você vai colocar, né? Porque o pincel depende muito do pincel que você está usando. Eu não posso dizer para você assim, a pessoa vai lá e diz assim, né? Ah, eu dou 2 pinceladas e misturo. Que pincel é o seu? Que fibra é essa? Ela absorve muita tinta? Ela carrega muita tinta? Ele tem muitos pelos? Quanto mais pelo, mais tinta eu carrego. Então, se eu dou 2 pinceladas, eu posso estar levando uma quantidade grande. Se eu tenho a mão um pouquinho mais pesada, eu posso estar exagerando. Então, faça uma medida sua. Crie para você uma medida, tá? A pontinha da menor colher que você tiver, o cabinho da colher como medida, até faça um risquinho ali para você ter a quantidade assim bem específica do que é pouquinho para você, tá? Então vamos lá. Se coloca um vermelho, eu aqui digo que é um Red 2, coloca um tom de marrom que você tenha, que seja mais puxado pro um Burnt Umber, que é aquele marrom escuro. Põe um pouco dele. Então, eu coloco ali, do vermelho Red 2, eu coloco 3 porçõezinhas ali do que eu estipulei para mim, né? Ou a pontinha da colherinha, faça uma medida, tá? Então, é como se fala assim, ah, é 1 para 1, é 1 para 1 o quê? Um copo? Se é um copo, é um copo mais um copo. Se é uma tampa e mais uma tampa. Se é uma pitada, é aquela pontinha da colher mais uma pontinha da colher, tá? Então, se for assim, você põe 3 pontinhas de colher. Faz a sua medidinha. E você junta lá o Burnt Umber, que é o marrom, ou um marrom que você tem que seja mais ou menos parecido, tá? Mistura ali. E aí, você vai colocar desse marrom 2 medidinhas que você estipulou aí como medida. Então, você põe 3 do vermelho, 2 do marrom. E daí, você vai usar um azul. Vamos ver aqui um azul que satisfaça. Pode ser um Blue 4 ou um Blue 5. Também, ó, bem pouquinho, tá? Esse daqui é 1. Então, eu estipulei que eu vou colocar 3 do vermelho do Red, vou colocar 2 do marrom e esse aqui 1, bem pouquinho, tá? E faço a minha misturinha.
dou a intensidade que eu quero. Se eu quero mais vermelho, menos vermelho, mas eu posso criar esse vermelho e deixar ele como base para fazer ali as coisinhas mais avermelhadinhas. Quando você fala em avermelhadinho na ponta dos dedos, nunca tente fazer um vermelhão, sabe? Tente fazer, pense numa escala de cores que você vê na mão das crianças, tá? Nós temos também a ponta do dedo mais avermelhadinha, né? Mas você pensa numa escala de cores. Ele começa clarinho, ele vai ficando rosadinho e um pouquinho mais rosado. Não põe vermelhão. Então, faça uma graduação, assim, crie um vermelho para você. Esse é o vermelho que eu gosto para passar na pontinha dos dedos dos meus bebês. Faça o vermelho que você gosta, sabe? Não siga uma fórmula fechada, tá? Eu fazia e descobri que ia com o pincel muito encharcado. Pois é, exatamente isso, Débora. Às vezes, né, não é só o pincel muito encharcado. Primeiro, se eu estou pintando com o diluente líquido, eu mexo, eu esgoto o meu pincel, porque o diluente, ele sai e a tinta fica no pincel. Tanto é que os nossos pincéis, eles vão ficando coloridos, porque o pigmento, ele fica muito no pincel, né? Então, esgoto ali o diluente, deixo a cor e vou aos poucos lá colocando a coloração que eu quero, tá? Faça a sua cor. Crie o seu vermelho, o vermelho que você gosta, tá? Eu tenho alguns que eu gosto. Esse bebê, que é o tal que está passando aqui por uma transição capilar, olha, ele vai perder todo esse resto de cabelo e vai ganhar uns cabelinhos novos. Olha, esse é o vermelhinho que eu gosto dele, tá? Esse é um vermelhinho que era aquela cor que numa live passada nós falamos do Red Oxide, que era aquele vermelho um pouquinho mais telha, né? Eu não vou passar aquele vermelho telha na ponta dos dedos, mas eu também não posso sair daquele vermelho telha para um vermelhão. Então, eu tenho que fazer uma graduação de cores, tá? Ó, ele tem uma graduação de tonalidades. Vamos puxar aqui para ver. Ó, ele tem toda uma graduação de cores. Ele vai mudando de cor, ele vem vindo e ele vai clareando. E quando chega na pontinha do dedo, ele é mais rosadinho, né? Então, essa cor você cria um vermelho para você, tá? E como eu disse lá no começo, para quem ficasse aqui até o fim, embora eu tenha pouco tempo para finalizar, fica bem natural, isso mesmo. Eu vou dar para vocês assim, se vocês conseguirem anotar bem, se não conseguirem, essa live vai ser repostada e daí vocês podem ir lá, passar para frente e para trás para conseguir anotar, tá? O problema do sarão, Então, olha, um flash 8, para quem não tem, o flash 8 é aquela cor, né, pele. Ah, eu tenho um bebê para pintar e o meu flash 8 acabou. Como é que nós vamos fazer um flash 8? Anota aí, branco. Se você tem branco, 99%. Vermelho é uma pitada, lembra da pitada que você estipulou para você que é uma pitada? Mas é uma pitadinha, tá? De vermelho, que é o Red 2. E eu vou juntar ali uma pitadinha mesmo do Yellow, que é o amarelo ouro. Eu misturo isso e vou criar um flash 8. Então, pense na proporção. A base é branca, né? Alguém tá falando aqui... Geni de Fátima da Silva. Oi, Geni. Boa tarde. Muito obrigada pela dica. Infelizmente, preciso sair. Ok, sem problema. Essa live volta depois e você assiste o final, tá? Então, faça o seu flash 8 aí. Você consegue criar. Vai pouquinho. Vai criando de pouquinho. Você consegue fazer. Se você não tem, você faz. O preto. É possível fazer preto? Quem não tem, né? Mas tem o marrom que eu falei. O que você vai fazer com esse seu marrom? Para ele ficar escuro. Aquele marrom que a gente tem ali, que é o raw amber, esse marrom, né? Que é o quase preto, você acrescenta nele um pouquinho de ultramarine,
tá? Então, você vai colocar 97% de marrom e vai até 3%, pode ser menos, do ultramarino, se você tem, que é aquele azul bique, né? Mistura e você vai conseguir escurecer o seu marrom. O azul escuro tem o dom de escurecer as cores. Você vai conseguir escurecer tanto o seu marrom que você vai chegar quase que no preto perfeito, tá? Se quer fazer o roxo, aquele que eu falei que eu uso quase nada, né? O que eu vou juntar para fazer o roxo? Amber Light, vou ver se eu tenho a fórmula, Débora. Se eu tiver, eu passo para você, tá? Mas como você, assim, chutando alto aqui, se eu tenho Burnet Amber e eu quero um Amber Light, você coloca, olha, vamos colocar aqui um do ladinho do outro. Esse é o Burnet Amber, é o escuro. Esse é o Amber Light. Olha, diferença mínima. O que você vai fazer? Dá uma clareada no seu Burnet Amber, tá? Vai lá e dá uma clareada. Deixa eu tampar direito aqui para eu depois não fazer confusão. O Burnet Amber Light, ele é aquele marrom mais claro, né? E o Burnet Amber é o marrom mais fechado. Dá uma clareadinha nele. Como? Experimenta. Coloca um tiquinho de amarelo nele, tá? Ou um tiquinho do branco, se você quer clarear, né? O vermelho eu já não colocaria, viu, Débora? Você vai fazer ele uma outra coloração. Você vai fazer aquele vermelho bem avermelhado. Aquele escuro marrom bem avermelhado, sabe? Então, coloca um pouquinho do branco a princípio. Faz bem pouquinho para testar. Não ficou bom como você quer? Põe um tiquinho do amarelo separado. O marrom e o amarelo. Ficou bom? Ótimo, não ficou? Junta com aquele de branquinho que você fez. Vai formando a cor, vai fazendo uma fórmula, tá? Olha o roxo. O roxo, eu vou usar um azul, que seria um Blue 3 ou um Blue 4, depende do azul que você tem. E vou usar 2 porçõezinhas minúsculas dele com uma do Red 2. Então, uma de azul com 2, contrário, 2 de azul para uma de red, eu vou conseguir fazer o roxo, aquele que a gente usa quase nada, tá? Para os vermelhos eu falei aqui, né, que eu uso o red 2, o Burnet Amber e o Blue 4, que é o azul. O Raw Sienna, que é esse ocre, esse sim nós usamos, né? Nós usamos tanto que às vezes acaba, né? O Raw Sienna, nós damos banhos, nós colocamos na bochechinha quando ela tá vermelha, nós colocamos muitos pinguinhos desse Raw Sienna aqui para deixar ele com uma corzinha mais viva, para dar uma luz mesmo, né? Eu consigo fazer um Raw Sienna. Eu coloco de vermelho, tá? No vermelho, sempre uso o Red 2 como referência. Eu coloco uma pitada. Eu uso um Burnet Amber ou Amber Light, eu uso uma pitada e eu uso daí uma pitada do Yellow, que é o amarelo ouro. Junta devagarinho, vai fazendo o teste, vai montando a cor, tá? Então, você vai descobrindo as cores. Que mais que nós podemos? O titânio, o Yellow White, nós podemos trabalhar com o Yellow, que é o dourado, não, amarelo ouro, com um pouquinho de branco. Pronto. Não tem o branco. Põe um pouquinho do Flash 8. Vê se consegue clarear um pouquinho o yellow. Se não tiver, usa o branco, tá? Bom, para fazer laranja, nós todos, acho que assim, a gente aprendeu na escola isso, né? Que a gente usa um vermelho e um amarelo e fazemos um laranja. Mas eu não uso laranja na pintura. Pode usar na cor dos lábios, para dar ali uma clareada. Pode deixar um pouquinho mais pêssego, né? Um laranja quase que um pêssego mesmo, para dar uma coloração aqui na bochechinha, tá? Mudar as cores, eu não preciso fazer sempre vermelho. A bochecha do meu bebê não precisa ser todas as vezes vermelho, né? Ela pode ser um rosadinho. Tem crianças que nem tem o rosadinho, mas um rosadinho de leve fica sempre delicado, né? Que mais que nós podemos fazer de cores aqui dessas fórmulas?
o Eyelid Purple, tá? Que é aquele roxão, assim, aquele vermelho arroxeado, escuro, né? Que a gente usa ali na boquinha dos bebês, onde eu coloquei o meu eyelid. Deixa eu achar ele aqui, o red, o Rosina, tá aqui, tá aqui. Aquele vermelho roxão, né? Aquele que quando você vê na transparência, ele é meio roxo mesmo. O que eu vou juntar aqui? Eu vou juntar um Red 2, tá? Eu vou colocar 2 pitadas do Red 2, eu vou colocar 2 do azul, que pode ser o ultramarine, e eu vou colocar uma de marrom, menos do marrom. E eu vou fazer o Eyelid Purple, ele faz o roxo. O Red Oxide, nós já até falamos da outra vez, que é a cor telha, eu vou usar um Red 2, 3 pitadas do Red 2, uma do Burnt Umber e uma do Yellow. Eu vou fazer o Red Oxide, que é aquele vermelho telha lá, que é um pouquinho mais difícil de usar, mas para quem quer, né? Tá aí, dá para fazer. Payne's Gray. Esse é um pulo do gato para quem quer fazer um bebê mais do que moreno. Quer fazer um bebê negro. Você vai usar no bebê negro Payne's Gray. Essa é uma cor assim que ela existe para comprar, mas você pode fazer. Você vai usar Ultramarine Blue, 2 pitadas, e vai colocar uma do Burnt Umber, que é aquele marrom, né? Você consegue fazer o Payne's Gray, que é para os bebês negros, tá? O Sap Green, que é esse verde sapo ali que eu falo, né? Que é o oliva, você usa o Yellow, o dourado, né? O amarelão, uma pitada e junta com uma do ultramarino. Você vai conseguir fazer aquele verde sapo ali, que é o verde oliva, tá? O Burnt Sienna, essa é uma cor que poucas pessoas usam, mas é uma cor maravilhosa, dá para usar. Ele parece um pouco com o Red Oxide, ele é um pouco mais cerâmica, assim, aquela argila do vaso que não é aquela cor de telha tão vermelha, ele é um pouco mais claro, puxa menos pro laranja. Você consegue fazer usando o Red 5, que é aquele vermelho mais coral, tá? Usando o Red 5. O Burnt Umber, que é um laranja, então vai colocar um do Red 5, um do Burnt Umber e um do Yellow. Você faz um avermelhado cerâmica mais claro, tá? Não é tão laranja. E você consegue fazer o Raw Umber, que é o Burnt Umber e ultramarino, ok? Então, essas fórmulas de cor são possíveis de fazer. Boa tarde, Neuza. Que pena que você chegou tão no final da minha live, porque eu tenho... Quanto tempo eu tenho? 2 minutos e o Instagram ele derruba a live ao vivo, tá? Mas não se preocupe, Neuza. Me acompanhe, me siga, porque essa live vai ser postada na quinta-feira, exatamente da forma que ela foi feita hoje, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, espero que isso colabore muito com o entendimento da cor, das fórmulas de cor e que é possível a gente criar as nossas próprias cores e não ficar preso sempre na mesma coloração, tá bom? Se tiverem dúvidas, se quiserem comentar, comentem, que nós nos vemos novamente na sexta-feira às 17 horas, tá bom? Beijo para todas, boa tarde. Muito obrigada por estarem aqui comigo.